Ai, ai, vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui da Diane. Vamos lá. Vamos lá. Diane Peçanha diz assim: muitas pessoas dizem que Judas não foi para o céu porque não se arrependeu de verdade. Judas teve a liberdade de se arrepender, já que a Bíblia diz: o filho do homem vai, mas ai daquele por quem ele for traído. Boa pergunta, viu, Diane? Boa pergunta, viu? Boa pergunta. Bora lá então. A Diane fez duas perguntas. Primeiro, se Judas não teve liberdade para se arrepender. Eu vou responder isso aqui, Diane, tá bom? E depois eu vou responder a segunda pergunta que você fez, tá? São duas perguntas, salvo engano. Vai colocando aí, vai interagindo. Estaria Judas determinado à condenação por esta palavra sem liberdade de arrependimento? Bora lá então, tá certo? Vamos lá. Primeiro, Diane, muito boa a sua pergunta. Deus abençoe, tá certo? Olha, eu vou falar uma coisa para você, Diane, e pro Hélio e para as pessoas que estão ao vivo aí. Como nós somos cruéis. Ai, ai. Como nós somos cruéis com muitas pessoas na Bíblia. Tá? Eu vejo muitos pregadores dizendo assim: olha o que Davi fez, olha o que Davi traiu, tal. Olha o que Sansão fez, Sansão, olha Gideão, como nós somos cruéis com muitas pessoas da Bíblia. Por quê? Eu fiz toda a introdução aqui como um aspecto espacial, geográfico, temporal, sociopolítico, cultural, familiar, econômico, influencia em nossas decisões. Eu fiz isso aqui, eu trouxe essa introdução para vocês. Eu falei, ó, como tudo influencia nas nossas decisões. Imagine naquela época, tá certo? Primeira coisa, Gianni, que é importante, tá certo? Estudando os sinóticos no mestrado, inclusive também teologia bíblica, eu percebi o seguinte: os doutores afirmaram uma coisa muito interessante mesmo, tá certo? E eu estou montando um sermão acerca disso que eu vou trazer na igreja lá, que eu estou como pastor auxiliar, tá? Por que os discípulos de Jesus abandonaram Jesus? Esta é a primeira questão. Por que os discípulos de Jesus abandonaram Jesus? Certo? Por que Pedro negou Jesus? Esta é a questão. Por que Pedro negou Jesus? Tá certo? Pessoal, muitas pessoas afirmam, muitos pregadores, é assustador isto, afirmam que o Pedro, João e todas as pessoas, Mateus capítulo 26, verso 56, fala que todos abandonaram Jesus. Que todas as pessoas abandonaram Jesus por medo. Mas a Bíblia não fala sobre isso. Pode ler sua Bíblia. A Bíblia não fala sobre isso. Isso é uma inferência. Isso é uma sugestão. Isso é uma colocação que as pessoas fazem. E elas colocam como verdade. Na Bíblia não falam que os discípulos de Jesus abandonaram Jesus por medo. A Bíblia não fala sobre isto. O que aconteceu, portanto, pessoal? Todos os discípulos abandonaram Jesus. Livro de Mateus, capítulo 26, verso 56. Por uma coisa única. Na época de Jesus, havia 6 expectativas acerca do Messias. Preste bem atenção. Quando Jesus surge, havia 6 expectativas de como seria o Messias. E a tradição, os judeus tinham em mente, eu vou falar apenas um, senão o vídeo vai ficar muito grande, acerca de um Messias militar, de um Messias político, que iria tomar a soberania de Judá, de Israel, de volta, de Jerusalém de volta. Então, este era o Messias na perspectiva judaica na época dos discípulos, tá certo? Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, Mateus, enfim, todos eles, Tomé, Judas Iscariote, todos eles tinham essa perspectiva de um Messias político, de um Messias militar, de um Messias que ia trazer duas coisas. Primeiro, a soberania e segundo, trazer a liberdade religiosa. Tem pessoas que entendem que são dois Messias, um Messias político e um Messias religioso. Outros pensavam que era um Messias só, que ia trazer duas coisas simultaneamente: liberdade política e liberdade religiosa.
esta era a concepção dos discípulos. O que aconteceu com eles? Se você ler sua Bíblia, Jesus fala um momento que para pegar a espada, tudo, eles falaram, agora pronto, chegou o momento. Ele falou que é para pegar a espada. Vamos nos juntar aqui aos zelotes, agora nós vamos tomar de volta tudo. Vamos tomar de volta tudo. O que aconteceu? Jesus fala, basta. Isso é uma forma irônica, que Jesus está dizendo assim, vocês não entenderam nada. Larga essa espada, vocês não entenderam nada. O que aconteceu quando Jesus estava no Getsemane? João fala que Pedro arrancou a orelha de Malco. Pedro não queria arrancar a orelha de Malco, como ele mirasse, assim, como espadachim. Não. Pedro queria dar no meio da cabeça de Malco, que Pedro errou a espadada. Pedro estava escuro, não tinha luz elétrica, como tem aqui em Guarulhos, na região que você está. Não, estava tudo escuro. Eram todos iguais, então Pedro errou. Então, quando Jesus é preso, sabe o que aconteceu com eles, Diane? Eles ficaram decepcionados. Eles falaram, cadê o Messias que ia nos libertar? Cadê o Messias que ia trazer a nossa soberania de volta, a nossa liberdade, que ia nos livrar de Roma? É esse o Messias que está apanhando, que está esbofeteando? O que Mateus quer deixar claro no capítulo 26, verso 56? Que todos abandonaram Jesus porque eles ficaram decepcionados com Jesus. O pecado de Pedro e o pecado de Judas são sinônimos, não são diferentes. O Judas traiu Jesus como Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, Levi, como todos traíram Jesus. Diane, você está conseguindo entender? Só dá um feedback aí se você está conseguindo entender o que eu estou dizendo. Só diz amém. Fala para o irmão que está do seu lado. Bora lá. Então, isso que é teologia bíblica, Diane. Isso que é teologia bíblica, e as pessoas que estão aqui ao vivo conosco. Todos traíram Jesus. Não foi só Judas que traíram Jesus. Todos, absolutamente todos traíram Jesus. Tá certo? Então, este é o primeiro ponto. E todos tiveram a mesma oportunidade de arrependimento. Todos eles. Pedro, ele se arrependeu. Não imediatamente. Porque tem um episódio depois, lá no livro de João, que Jesus traz Pedro de volta. Foi naquele momento que Jesus traz Pedro de volta. Mas todos, sabe o primeiro que se arrependeu de fato de direito mesmo? Sabe o primeiro quem foi? Tirando as mulheres, obviamente, que as mulheres aqui ganharam dos homens, foi Tomé. Porque Tomé falou assim, eu quero ver os furos, eu quero ver as marcas da mão. Agora, pessoal, você vai dar um glória aí do outro lado da live. Por quê? Quando Tomé viu Jesus e viu as marcas, sabe o que Tomé falou? Ho Kyrios, tu Theos. Sabe o que significa no grego? Ó Senhor, Deus meu. Ou seja, sabe o que Tomé disse? Senhor Jesus, tu és Deus. O primeiro que afirmou que Jesus era Deus, sem o auxílio de Deus, porque no evento de Mateus 16, Jesus revela que Pedro, ele falou que Jesus era o Cristo porque o Pai o revelou, foi Tomé. O que as pessoas chamam de Tomé de incrédulo, as pessoas chamam de Tomé sem fé. Não seja como Tomé. Vocês estão entendendo, pessoal, como que as pessoas precisam de teologia? Vocês estão entendendo como as pessoas precisam de Bíblia? O Tomé foi o primeiro crente dos discípulos a proclamar que ele era Deus. Essa passagem de Tomé, pessoal, isso aqui é motivo de dar um glória do outro lado. Vocês estão entendendo ou não? Então, assim, todos traíram Jesus. E o primeiro que reconheceu ele como Deus foi Tomé. Foi Tomé que viu em Jesus que ele era o próprio Deus encarnado. O que aconteceu com Judas? Todos se arrependeram posteriormente, depois de muito tempo. Tá? Jesus ficou 40 dias com eles, lembre-se disso. Mas Judas não. Judas, infelizmente, ele foi para os fariseus. Se Judas, pessoal, tivesse ido para Jesus, ele, com certeza, e se arrependesse, Jesus perdoaria Judas. Muitas pessoas não aceitariam isso. Muitas pessoas não aceitariam isso porque fizeram uma caricatura de Jesus como um Deus que predetermina pessoas que vão para o céu e para o inferno. Não é isso que é teologia bíblica. Se Judas tivesse... Diane, você está entendendo, Diane? Judas teve sim a oportunidade de se arrepender. Mas por que não se arrependeu? Porque ele rejeitou isso, tá certo?